boa noite a todas, todos que estão presentes, finalmente, no debate com o Virgínio super especial, depois de alguns anos, né, longe aqui desse espaço, a gente retoma uma caminhada, a gente volta, na verdade, a gente não parou de caminhar, a gente continuou caminhando, seguindo outros rumos que a gente foi, na verdade, obrigado a mudar um pouco a direção. Nem digo direção, né? Eu acho que a gente vai treinar. Então, temos uma direção, mas os caminhos são vários. Então, voltamos. Queria aqui, então, já deixar registrado o agradecimento ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que, mais uma vez, nos acolhe aqui, por ser um espaço público, é um espaço também de pertencimento nosso, já que o nosso trabalho, um dos nossos trabalhos, na verdade, o trabalho que começa, que inicia de capoeira, é nessa região. Inicia já com o mestre Cibriba, né, que é o meu mestre, inicia aqui no Poço da Draga, onde eu também inicio minha trajetória dentro da capoeira. E nessa época, nem Dragão do Mar espaço. O espaço cultural, nessa época, ainda não existia. Então, a gente vem bem antes, e nada mais justo do que um equipamento público como esse estar recebendo a comunidade e a cultura popular. Isso é uma forma de reconhecer os espaços também. Mas, claro, a gente agradece por estar nos recebendo aqui mais uma vez. Quero agradecer também a vocês que estão aqui hoje. É uma data muito, muito, muito especial para mim. Bate com Ginga muito. É uma data que retoma mesmo, né, isso que a gente está tentando fazer, fomentar esse espaço de formação. O corpo a corpo é muito importante. Então, a gente tivemos aí esses anos, desde 2020 até agora, no formato virtual, e que foi diversos debates assim, muito interessantes, né? E todos estão aí no nosso canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal e fortaleceu ainda, Viva Capoeira Viva. Está lá no YouTube, Viva Capoeira Viva. É um espaço de pesquisa para pesquisar sobre capoeira, tanto o debate com o Ginga que nós tivemos aí, né? E esse ano o debate com o Ginga entrou nesse processo de volta, não volta, passou por uma turbulência mesmo, no sentido de que alguns meses não foi realizado o debate, mas a gente vai bater a nossa meta ainda, que são 12 debates no ano. Né? A gente vai fazer esses 12 debates no ano. Estamos devendo alguns, mas essa virada aqui, essa roda de hoje, é a roda que vai dar uma virada mesmo, e a gente vai dar sequência ao trabalho que a gente já vem fazendo há alguns anos. Né? Estamos perto de completar 10 anos de debate com o Ginga, então não ia deixar o projeto parar agora, logo agora. Ano que vem são 10 anos de debate com o Ginga. Em março, a gente vai celebrar 10 anos de um projeto que é realizado mensalmente com capoeira. Projeto de grupo de capoeira. Né? E dentro desse projeto, tiveram várias pessoas importantes no mundo da capoeira e no mundo da sociedade de uma maneira geral. E nós reconhecemos a importância de um mestre, de uma mestra da capoeira para a sociedade. Mas, às vezes, a sociedade não reconhece o valor daquele mestre, daquela mestra para a sociedade. Mas a gente sabe que muitos mestres fazem um trabalho dentro da comunidade que o Estado ninguém faz. Como a gente reconhece o trabalho de algumas igrejas, que fazem um trabalho muito interessante também dentro das comunidades.
as associações, as ONGs, coisas que são motivadas à parte do poder público. E a capoeira é uma dessas manifestações que sempre promove ações e beneficiam a diversas pessoas em suas comunidades. E se a gente for juntar uma coisa a outra, a importância e o valor de um mestre, de uma mestra, é imensurável, não tem como dizer. E até onde vai atingir. Dito isso, o debate com o Ginga de hoje foca um pouco nessa temática, né? Nessa questão de capoeira, de cultura popular, de cidade, sociedade, qual a importância dessa aproximação, e um outro fator importante, que é a universidade também. Né? Hoje em dia, a gente que mora, cresceu em comunidade, que sai da comunidade, hoje em dia pensa sim na universidade. Pensa. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, e aqui do curso da Cidade Brasileira, não tinha ninguém que pensava em ir para a universidade, não. Era terminar o segundo grau. Quem terminasse o segundo grau, que é o ensino médio, poxa, já era uma vantagem. Né? Tanto que os capoeiristas da época, muitos não chegaram a esse nível de educação formal. Hoje em dia, não. Quem está lá na comunidade já pensa em qual curso universitário quer fazer. Isso é importante. Mas tem que entender que universidade é essa. E está na hora da universidade também mudar, de reconhecer o valor da cultura popular. E aí eu falo diretamente da capoeira também. Então, passou da hora. Já que a gente começou a ocupar os bancos da universidade, então é hora da gente cobrar. E a gente está ocupando não só enquanto aluno e aluna. A gente está ocupando agora enquanto professoras e professores os bancos da universidade. E é aí que começa a mudança. Então, o debate com o Ginga do mês de agosto, retornando presencialmente, agora a gente entrou nesse formato híbrido, né? Tem algumas pessoas acompanhando aí através do Google Meet. Esse debate está sendo gravado, posteriormente vai ser colocado no YouTube, então já é um debate que a gente está fazendo alguns testes tecnológicos e tivemos alguns imprevistos tecnológicos, mas que vamos estar tentando solucionar para os próximos debates. Então, já peço também desculpa por algum erro que venha acontecer ou ocorrer, se o áudio não está bacana, se não está a imagem boa, mas a gente vai tentando, vai se ajustando também. Reforço que o debate com Ginga é um projeto sem fins lucrativos, sem apoio financeiro de nenhuma instituição pública ou privada. Então, é feito com nossas forças, nossas pernas. E quem participa enquanto palestrante também vem querendo fortalecer como voluntária, como voluntário, e colaborar para o crescimento da capoeira em nossa cidade. Estou falando aqui de Fortaleza, Ceará. Meu nome é Luciano Ebert, não falei. Assim, o debate hoje está bem novo para mim. Já estava desacostumado com esse formato de fazer um debate olhando para público, né? Bem desacostumado mesmo. Então, perdão por alguns equívocos que vêm acontecer também aqui, por minha parte, enquanto mediador, também desse debate de hoje, tá certo? Iniciamos hoje com um birimbalzinho, né, que para chamar essas boas energias para o debate de hoje, mas agora eu vou colocar o berimbau aqui atrás, tá bom? Já formando dele, viu? Tocar o berimbau aqui para quem está nos acompanhando aí pelo Google Meet e achar que o áudio está baixo,
e pedir para a gente, pede para a gente falar por microfone, que a gente está aqui por microfone, para ver se melhora a questão do áudio, tá bom? Mas façam esse pedido, essa solicitação aí, se tiver ruim o áudio. Vou continuar sem microfone, até alguém falar algo aqui para se melhora ou não. Então, né? Debate com Ginga, agora tema do mês, né? A gente colocou capoeira, na verdade, eu já estou falando a segunda parte. Além das pernadas, né? Para além das pernadas. Isso é uma expressão hoje, dentro da capoeira, aqui no Ceará. Uma sugestão, foi a sugestão de um dos nossos colaboradores de hoje, esse para além das pernadas. O que seria esse para além das pernadas? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Por que para além das pernadas? E aí uma chamada em todos os sentidos, fazer um chamado. A gente pega a simbologia da chamada da capoeira Angola também, para o seminário Capoeira e Educação. A gente deixou isso no ar. O que é esse seminário? Então, hoje, a gente está aqui para apresentar uma proposta de seminário que a gente pretende realizar, vamos realizar na cidade aqui de Fortaleza, tentando aproximar a cultura popular, a universidade e a sociedade de uma maneira geral. Para esse tema, nós acordamos aqui em reuniões que seríamos 3, porque uma das pessoas estaria viajando, estaria externo. E acabou que, agora, em cima da hora, tivemos que mudar. Uma das pessoas que iria estar conosco aqui hoje, que era uma mulher, que era para ter a questão de gênero, era importante, uma mulher que espero que ela ainda chegue, que é a professora Luciana. Ela teve um compromisso que não poderia deixar de comparecer, mas acredito que deve estar vindo ainda. Ela não pode estar aqui agora, mas acredito que vai chegar. Mas a outra pessoa que estaria fora veio, conseguiu chegar em Fortaleza, e eu já convido aqui para subir para a mesa aqui, mestre cangaceiro, professor Ricardo. Ricardo é um camarada que eu fiz, digamos assim, uma amizade recente. Quando eu digo recente, é porque são poucos anos, não é recente de meses, né, galera? É recente de anos, mas pouco eu conheci pessoalmente, e a partir de então a gente está sempre próximo, porque a nossa visão meio que em uma direção, meio, acabei de falar, então ótimo, excelente. Terminando já de convidar aqui o Ricardo, a pessoa que eu estava falando, que iria chegar depois, chegou na hora certa. Professora Luciana. Deu certo. Correndo. Tem um águazinho verde, água. Professora Luciana, professor Ricardo, mestre cangaceiro, ambos também capoeiristas do grupo Beri Bazu. O mestre Ricardo Cangaceiro, vai se apresentar para vocês melhor, mas faz parte da AZC, Associação Zumbi Capoeira. Tem um próprio trabalho agora também de capoeira sendo realizado, ele vai falar um pouquinho também na fala dele. E para completar a mesa, outro capoeirista, parceiro, camarada, faz parte da Escola de Capoeira Água de Bebê, fundada pelo mestre Roberto, e é professor também universitário, produz, escreve sobre capoeira e a sua relação com a cidade. Então, professor Igor Monteiro.
fazendo essa fala e de abertura do debate, agradeço a companhia dessas pessoas aqui comigo hoje. Super importante mesmo estar aqui hoje e construir algo junto. Acho que quem vai falar agora, a partir desse momento, são eles. No final, eu volto só para terminar aqui essa parte, esse momento do debate. Mas já quero destacar a necessidade de construir algo que sair da cabeça, sair da conversa de mesa, de tomar uma cerveja e conversar aquilo e construir, e botar para o papel e fazer acontecer, e já começamos a fazer acontecer. Então, isso, para mim, eu estou muito feliz e que tenho certeza que eles vão falar aqui, vai ser um excelente debate para a gente hoje, fazendo aquele papelzinho chato aqui de mediador e controlando o tempo de fala para cada um aqui, tá bom? Como a gente já conversou algo mais rápido, vamos botar aí inicialmente 15 minutos, dá certo? 15 minutos. Tá bom? 15 minutinhos. Então, a gente faz uma rodada de 15 minutos. Pessoal, a gente testou os microfones, fica excelente o microfone aqui dentro do auditório, mas como a gente está fazendo uma questão híbrida, o pessoal lá de externo falou que com o microfone o áudio fica ruim. Então, a gente vai tentar falar. Se a minha voz, desse jeito, eles estão ouvindo, a de vocês aí deve ouvir melhor. Tá bom? E aí, eu passo a fala, peço licença para passar a fala inicialmente para a professora Luciana. Ora, eu que ia ser a última. Mas chegou, você chegou na hora, então. Professora Luciana, fica à vontade. Obrigada. A felicidade é toda nossa, é toda minha, eu diria, né? De estar com eles, a honra de estar do lado deles, e poder trazer algo do trabalho que a gente faz na UFC. E nessa volta, né, ao Dragão do Mar, ao auditório do Dragão do Mar, assim, fascinante, né? Principalmente para a gente, que a gente já teve um elo mais forte com relação ao projeto de extensão, ser também, o debate com Gíria ser também um projeto de extensão, e acabou, né, com uma certa licença, né, que eu tive, e aí deu uma desligada, e eu estava esperando um momento certo de onde eu vim agora, que tem a ver com capoeira para além das pernadas. Né? Estava na posse do novo reitor. A UFC vinha sendo gestada, né? Digamos, gestada não, né? Porque ela não estava grávida. Ela estava sendo governada, digamos assim, por um interventor, que nós perdemos muitas coisas com isso. E deixei, então, para que viesse um momento mais macio, mais saudável, né, para que o debate voltasse, né, e saibam que é uma das minhas metas para esse ano ainda, né, está escrito lá na minha agenda, fazer o projeto, né, colocar ele a ser para o colegiado, para o UFC, e aí sim, para o projeto de extensão, já estaremos aqui, se quiser, comemorando isso. E aí, falando mais um pouco sobre... Eles começaram, né, como o Herbert diz, né, não, você vem, meu papai, eu vivo, aí já viu, né, eu fico de fora dessas horas assim. Mas tudo bem. Fica de fora, mas não é esquecida. Né? Sempre lembrada. É sempre lembrada. Ricardo também não é desse grupo, não, viu? Olha, a gente fica naquele pouco, na água. Né? Fora a idade, né, Ricardo? Não sei se você passa por isso também, ainda tem a tal da idade. Enfim, então tem vários motivos, mas
é o que o Herbert falou, a gente não se esquece, né? A gente sabe que o outro está lá, que está fazendo, esteja ele no local de trabalho dele, né? Cada um na sua, e esse seminário surge, os meninos tiveram a ideia, eu chamo meninos, né? Para mim são meninos, pelo visto eu sou a mãe aqui da história, a mais velha, mas enfim, não de capoeira, mas tudo bem. E com isso, eles me convidam, fiquei super grata e honrada de estar nesse grupo e do que esse grupo pretende fazer, para além das pernadas, né? Para além daquilo que a gente gosta de fazer, treinando. Tem meu amigo que eu nunca esqueci, ele não está aqui hoje, que treina na terça, ali. Eu gosto mesmo de treinar, quando eu falei da ludicidade, né? Eu nunca esqueci disso. Como se a gente não... Assim, a gente está treinando, está lúdico também, é lúdico, treinar é lúdico. Nós estamos ali com a maior essência. Então, para além de toda essa discussão, claro, estamos aqui pensando em coisas muito mais sérias que os nossos alunos precisam saber, precisam estar cientes. A minha fala no seminário, então, será sobre o professor de capoeira na universidade. Alguém aqui tem a intenção de dar aula na universidade, gente? Quer? Levante-se, por favor. Só levantar a mão. Ninguém de vocês tem essa vontade? Estão se preparando para? Então, Diego, não está se preparando, não, querido? Ela falou, eu quero. Ela já está até num trabalho de extensão na faculdade. Puxa, voz, mulher! Estamos aqui representando toda essa classe. Eu quero. Então, assista. Olha eu chamando, né? Eu quero. Então, vamos lá, vamos falar desse professor, que caminhos ele precisa percorrer, inclusive burocráticos, né? Porque a gente tem a capoeira como cultura popular, a gente tem os mestres da cultura popular, mas a universidade hoje, com dados de realidade, que a gente não tem como fugir disso, a Unilab teve uma grande briga, né, para torná-los professores, né? Mas cadê eles dando aula? Estão dando aula, Ricardo? Não. Por que isso? Porque a composição real da universidade hoje é de uma forma. E isso a gente vai esclarecer mais no seminário, né? O que esse professor faz? O que ele precisa fazer? Né? Ele é professor só de capoeira? Vocês acham isso? Que é só professor de capoeira? Claro que não. Quem me dera ser professora só de capoeira? Eu falei isso aqui várias vezes, né? A gente dá aula de um tanto de coisa, porque você precisa cumprir toda uma carga horária, certo? E o mais importante, de que saberes esse professor deve estar imbuído, é bom que esteja para dar essas aulas. Será que ele está pensando na capoeira como esporte? Ou ele está realmente, é um capoeirista de rocha, né, como diz aqui, e está valorizando todo o patrimônio cultural que é a roda de capoeira? Todo mundo aqui já leu a certidão de capoeira, da roda, do IFAM, o quanto que a gente precisa compreender, né, de onde vem a capoeira. A capoeira se tornou patrimônio, depois da Unesco, mas afinal, o que é isso? E esse professor precisa saber muito sobre isso. E precisa saber, para além disso, que essa certidão, gente, ela não é fechada. Ganhou, ponto, beleza. Vai continuar para sempre? Não. O IFAM vigia. O IFAM tem que olhar se continua daquele jeito que ele previu e postulou como patrimônio da cultura popular afro-brasileira, certo? E corre-se o risco, e se nós não fizermos seminários que apontem
a grandeza, a profundeza e a capacidade total, robusta, que a capoeira tem, como cultura popular, representante da cultura afro-brasileira, as nossas, esqueci o termo, a nossa ancestralidade, o quanto que a gente precisa saber ainda da capoeira para que nós mantenhamos esse título, porque ele pode ser retirado. Né? Inventa-se capoeira de toda forma. Quantas capoeiras vocês conhecem, para além das oficiais? Né? Então, esse professor precisa estar muito bem, como é que eu diria, muito fera com isso, né? Isso muito, não é nem fera, ele sabe, mas ele precisa se assegurar, porque ele recebe alunos de todas as formas. Ninguém vai para a universidade, para a disciplina de capoeira, porque quer ser capoeirista. Aliás, o objetivo não é esse. E isso é muito bom que fique claro desde já, de sempre. O objetivo da capoeira na universidade, no curso de educação física mais especificamente, não é formar capoeiristas. A gente forma professores de educação física que têm uma vivência, né, de capoeira, conhecem, e aí esse professor tem que estar muito ligado para passar para esses professores o que é mais importante, que os alunos lá na escola, no final, na ponta da corda, vão ter que saber, que é mais importante saber, que é muito mais importante, né, saber da nossa cultura, da nossa força, de onde viemos, por onde passamos, como viemos e o que aconteceu conosco. Eu me incluo, apesar da CUTS, né, que não tem nada a ver, como eu já disse para vocês, meu marido disse que eu sou uma propaganda enganosa, né, que por dentro é realmente tudo muito, muito ligado. Eu já devo ter sido uma escrava, né, porque isso tudo me dói. Então, assim, é necessário que tenha essa consciência profunda, porque você só dá aula e só os alunos aprendem aquilo que você realmente acredita. Se você acredita mais ou menos, vai ser difícil passar isso para eles. Você vai ficar na meia-lua, na fechada, e é isso que vão aprender lá na escola. E não é isso que queremos. A gente quer ir muito além, e é o que os meninos vão completar, né? É isso que a gente está pensando, para além das perguntas. Que robustez é essa que a capoeira traz, que a gente pode discutir. E discutir dentro da universidade, onde está a nata acadêmica, né? Digamos assim, do país, que precisa estar ciente. E não pensem vocês que é fácil. É briga e briga e briga. Vamos dizer que é luta? Para não dizer que cai nas vias de fato. Acho que a minha fala está boa por aí, para não cansar muito vocês. Muita honra e muito prazer de estar aqui com vocês. Todos convidados para chegar. Nesse semestre, nós estamos dia de quinta-feira à tarde, de 14 às 18, na sala de lutas. Quem quiser chegar e lá treinar, não tem problema. Mentira, não vai treinar nada, porque lá ninguém fica treinando. Eles aprendem mesmo, vivenciam, fazem dramatização do navio negreiro, né, até entender toda essa dor que acompanha, mas também o brilho, né, que apaixona a gente de ser capoeirista. Obrigada, gente. Só a professora Luciana, ela fez está dentro da história do debate com o Ginga, né, também. O debate com o Ginga, durante alguns anos, foi projeto de extensão ligado ao Instituto de Educação Física e Esportes, da UFC, a qual a professora Luciana faz parte do quadro de docentes. E, por meio dela, a gente conseguiu inserir o debate lá também. Então,
pegando essa fala dela no sentido de convite a vocês irem visitar lá, é uma maneira de quem faz capoeira em escola de capoeira, ver o que é que o professor universitário faz com a capoeira dentro da universidade. É uma coisa assim, muito interessante também. Já dou a fala para o Ricardo e para o Igor, porque pegando ela falando no gancho do a roda de capoeira que foi pelo IFAM, você sabe como é esse processo? Qual capoeirista no sentido de que vai todo dia para a sua escola de capoeira, treinar com seu mestre, sabe um pouco disso, foi buscar isso. E como é que um aluno universitário está tendo esse conteúdo lá, enquanto a gente não está tendo dentro das nossas escolas de capoeira? Por que lá na universidade se ensina uma coisa e na escola de capoeira se ensina outra? Será que não pode ser algo junto ou algo relacionado? Então, são questionamentos que a gente vai fazendo, e quem dá aula na universidade tem que estar toda hora fazendo essa reflexão. Que capoeira é essa que eu vou passar lá dentro da universidade? E tudo isso a gente vai discutir dentro do seminário. Falei que esse debate com o Ginga é uma chamada para esse seminário que ainda vai começar a ser divulgado. A partir de agora, a gente vai começar a divulgar esse seminário. E para apresentar um pouquinho melhor o seminário, também, além da fala do que ele vai estar contribuindo dentro do seminário, aí eu passo a fala agora para o professor Igor, para falar um pouquinho, que é um dos idealizadores também dessa questão da construção do seminário Capoeira e Educação. Igor, à vontade, gente, na roda. Boa noite, gente. Primeiro, falar, do contentamento, da satisfação de estar aqui, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da galera que está aí nessa audiência remota, agradecer em especial o convite do mestre Ebert, agradecer também a oportunidade de estar aqui, nessa mesa tão bacana, gente que inspira, também aprendendo. Eu queria, depois disso, assim, fazer uma marcação muito forte, que diz respeito ao ato de saudar o debate com Ginga, a iniciativa. O debate com Ginga tem se tornado, ao longo desses anos, uma referência, como o mestre Ebert colocou, para além de bandeira de grupo e para além da cidade de Fortaleza. Nesses últimos anos, a gente teve a oportunidade de participar de diversas discussões, pesquisadoras, pesquisadores, professoras, professores, mestres da cultura, que fizeram com que aquilo que foi matéria de reflexão ultrapassasse muitas dimensões de Fortaleza. Então, o debate com Ginga é importante para a cidade, mas é importante para o Estado, para o país e, inclusive, internacionalmente. No último debate com Ginga, que a gente teve a oportunidade de participar, o senhor Ricardo também estava presente como editor de uma obra. A gente, inclusive, teve uma experiência super rica, bonita, de estar ali com gente do México, da Alemanha, enfim, da Espanha, do Brasil, dialogando sobre a capoeira. E é importante dizer que a vinda da capoeira para um espaço como esse, um equipamento de cultura, é algo para se celebrar, é algo para agradecer, mas é algo para sempre reivindicar. A capoeira é um vetor, um instrumento, uma ferramenta de formação político-pedagógica. A cultura ela também é educativa, a cultura é também fazer política. Então, estar figurando nesse espaço, obviamente, é motivo de agradecimento, mas é motivo também de pauta, de solicitação, de reivindicação de um direito de visibilidade. Isso tem que ser posto não só aqui no Dragão, mas, enfim, em Vila das Artes, na Estação das Artes, em qualquer espaço desse povo que se dispõe a discutir as práticas culturais, as performances culturais nossas,
E é importante estar aqui, sim, fazendo roda, é importante a gente estar aqui com os nossos corpos, né, dando a nossa questão, tocando o nosso berimbau, mas é importante a gente estar aqui inscrito também como um corpo que pensa, como um corpo que busca compreender o nosso lugar no mundo, como um corpo que é afetado pelos atravessamentos desse espaço que a gente habita, né, que é a sociedade, ou o mundo social, ou sócios. Né? Quando a gente fala assim, enquanto um chamado, e ora também enquanto uma provocação, que seria interessante se mobilizar no sentido de uma capoeira para além das pernadas, não é esvaziar o sentido do treino ou do jogo em si, essa marcação corporal. É justamente ultrapassar isso enquanto uma definição única. Capoeira é uma chave de leitura da sociedade brasileira ou daquilo que, né, se convencionou chamar de história do Brasil. Uma importante lente interpretativa. É possível pensar por meio da capoeira, ou a partir da capoeira, ou jogando com a capoeira, para usar essa metáfora dos jogos de dentro, diversos capítulos dramáticos da nossa história. Né? O trânsito atlântico, a conformação desse Atlântico Negro, os processos de efervescência cultural, a realidade social no período escravocrata, a sociabilidade de resistência, as configurações em relação, por exemplo, ao Estado Novo e à identidade do Brasil, aquilo que se, né, buscou pautar enquanto identidade nacional, as solidariedades, né, nos espaços ditos como, ou classificados como de margem ou periféricos, os fluxos, Ricardo trabalha muito bem com isso, daquilo que é transnacional em termos de patrimônio cultural, a globalização da capoeira, e daquilo que vem, né, junto com ela, ou daquilo que ela vem de, né, samba, tambor de crioula, ou por aí vai. Né? Então, ir para além do jogo em si, de maneira nenhuma é colocar o jogo em um espaço menor, é fazer mesmo sucata, tornar esse jogo cada vez mais plástico, de modo que ele sirva para que a gente pense nesse mundo que nos envolve. E o chamado do seminário, ele tem esse espírito. Né? Há um movimento muito interessante na cidade ocorrendo, né? Se a gente se dispuser um pouco a fazer a própria leitura das redes sociais e tiver um pouco mais sensibilidade para ver a natureza de alguns eventos que têm acontecido na cidade, onde a capoeira figura como uma das performances, a gente vem se deparando com essa capoeira que busca se virar às avessas, né? Pensar o seu próprio processo e se pensar em relação com o racismo, se pensar em relação com o patriarcado, que são as duas estruturas de sustentação do colonialismo ou da colonialidade, em relação aos saberes orgânicos, como diz o mestre Antônio Bispo, que são marginalizados, invisibilizados, em relação com a cidade e, de novo, seus lugares periféricos, marginalizados. Né? Então, tem, junto com essa ideia da capoeira para além das pernadas, uma pergunta que acompanha, que foi sintetizada em outro debate com Ginga, aqui, de novo, saudando a importância disso, porque a gente está aqui se pondo, né, a debater questões, que foi sintetizado pelo mestre Dácio como uma pergunta também hiper provocativa, que é dessa ordem: pelo que o seu berimbau toca? Porque se ele tocar só para a gente jogar, massa, mas ele pode tocar por outras coisas, né? Ele pode ecoar, ressoar, né? Reverberar em outros sentidos. E essa relação entre pequena e grande roda, de fato, se estabeleceu. Né? Como a gente conforma a roda, que a gente canta, como a gente, né, executa a performance, pelo que a gente impõe o nosso berimbau, também sendo algo informado pelo que está aí,
né, aí fora, para o que aparece enquanto questão, problema, sistemização, abalo, interpelação da ordem do social. O seminário, ele é produto desses diálogos, né, que nós estamos participando e também, na medida em que ocupamos espaços como a universidade, mas também espaços como as nossas casas de capoeira, a gente tem desenvolvido. Então, Água de Bebê desenvolve, Viva Capoeira Viva desenvolve, Tambor e a AZC desenvolve, a UFC, a Unilab, a UES também desenvolvem, né? O que a gente poderia fazer em conjunto? Essa foi uma pergunta que ela é suleadora, ela nos dá um sul em termos de organização desse seminário. Como compor mais um lugar, mais um território de pensamento e de reflexão a partir da capoeira, com a capoeira, pondo a capoeira em relação, né? E aí a gente, conversando, elegeu algumas linhas de atuação, algumas temáticas, alguns territórios que não esgotam, né? Obviamente, as possibilidades de relação da capoeira com a sociedade, mas que fazem parte daquilo que a gente vem fazendo, vem construindo, vem escrevendo sobre, né? Que seriam essas dimensões educativas, as dimensões das relações étnico-raciais, as dimensões com outras sonoridades ou performances culturais afro-indígenas, né, afro-pindorâmicas, e a relação com a cidade, que é onde mais especificamente eu falo, né? Assim, né? A ideia de explorar a partir de trazendo aqui o que a gente vem produzindo, o que a gente vem trocando, o que a gente vem debatendo, mas também convidando pesquisadores, pesquisadoras, militantes, ativistas, professores, professoras de fora para compor essa mesa de ordem a honrar essa complexidade, né? Ou a complexidade, de novo, dessa relação, certo? Entre a capoeira e a sociedade. Durante muito tempo, eu acho que a gente escutou uma expressão muito comum no mundo da capoeira, né? Que é a ideia do pôr para jogar, né? Ficar o cultivo dessa habilidade, dessa disposição, né? O de estar bem para jogar. E talvez o convite seja esse de extrapolar um pouco essa dimensão do pôr para jogar, indo ao encontro, né, de que ao pôr para jogar é possível também pôr para pensar. Um corpo que se pensa a sua maneira de se inscrever no mundo. E se um corpo que joga e se pensa na medida que se inscreve no mundo, de fato se realiza, ele abre possibilidade de atuação nesse mundo. Ele abre possibilidade para transformar esse mundo. Ele abre possibilidade para a gente pensar, né, diria um autor acolá, uma utopia que é realizável. Eu trabalho com a relação da capoeira com espaços de franja, as margens da cidade, aquilo que é classificado como periférico, os lugares de habitação, da vulnerabilidade, da precariedade, de toda ordem, infraestrutural e precariedade simbólica, né? Os bairros que são considerados bairros perigosos, os espaços dos bairros que são considerados espaços, né, onde não se pode nem passar perto, de onde brota um estigma territorial, né? Se você é de tal lugar, você é um sujeito estigmatizado. E o que eu tenho percebido ao longo das pesquisas que tenho feito é que, a despeito da ação do Estado, um Estado que muito mais, né, ou muitas vezes se faz lá presente só pelo policiamento ostensivo, pela própria violência estatal, são as iniciativas culturais
e principalmente aquelas próximas da capoeira que mudam as realidades locais. Viva Capoeira Viva faz uma diferença no espaço que ele se inscreve, eu não tenho dúvida. A AZC faz uma diferença enorme no espaço que ela se inscreve, o Água de Beber faz uma diferença enorme no território que ele se inscreve. E é assim, na Messejana, enfim, nos lugares em que a capoeira se localiza, se estabelece, abre suas casas, propõe suas aulas, né? A gente tem dois movimentos aí muito fortes, um movimento formativo, se a gente se baseia nesse compromisso da educação, que não é só pernada, né? O crítico educativo, né? O político educativo, mas também de reconfiguração do espaço, né? Por exemplo, no Água de Beber, a gente tem algumas situações em que o simples fato da gente começar a dar aula em um lugar como a Alça do Viaduto ou uma margem não urbanizada da Lagoa da Itaperoba, que, inclusive, agora, né, está de novo com as obras dessa dita urbanização parada, atribui outro sentido ao lugar, atribui circulação ao lugar, atribui presença ao lugar, atribui importância ao lugar, e também se estabelece como um regime de retomada dos próprios patrimônios locais, as narrativas históricas locais que são invisibilizadas, as ações, os personagens, as práticas daquele lugar. Né? A capoeira é efervescência, a capoeira é circulação, a capoeira é dotação de sentido, né? Ela mexe e ela, de fato, transforma esses espaços considerados, né, de novo, como precários, como vulneráveis, como os espaços da evitação do tempo, né? É isso, gente. Se eu deixar aqui, aí, ó, vai, peço licença aqui para chamar aqui para a boca da começar outro jogo, né? Já deu a volta aí algumas vezes, mas é isso. O Igor falou um pouco do que né, também dentro do seminário, e falou da importância de uma maneira geral, né, da gente enquanto capoeirista. Qual o papel da gente enquanto capoeirista? Né? Que é só jogar capoeira? Isso é só isso mesmo? Você quer só isso? Mas será que é só isso que a capoeira pode fazer? Né? O que ela pode mais? Ele falou a fala do mestre Gildazo, né? Para que o berimbau toca? Então, faz pensar muita coisa. E a capoeira é para promover, né? O corpo capoeira é para ser esse corpo que pensa. E pensa crítico, reflexivo. E pensa de uma maneira antirracista. Pelo menos era para pensar. E a gente vai discutir isso também. Não último, mas olha, aqui a gente fez até uma inversão, né, na realidade, porque o único mestre da mesa aqui é o mestre Caminhaceiro, que a palavra inicial seria para o mestre. Eu tirei aqui o que tem para você, o membro do Debate com Ginga, membro aí sempre, então peço já desculpas aqui ao mestre Cangaceiro, mas eu sei que aqui a fala potente e tem muita, Ricardo, uma fala muito objetiva, mas eu quero que ele fale um pouco desse trabalho também dele agora, atual, tanto dentro da capoeira, quanto o que tu vai estar trazendo para dentro do seminário, tá bom? O jogo agora, fonte na roda aí, você. Salve, gente, boa noite. Boa noite, comigo. Na verdade, eu vim caminhando e pensando para cá o que eu poderia trazer de contributo, né? E como imaginar o seminário. Então, me ocorreu desse caminho aqui de carro para cá, eu lembrei de quando eu comecei aqui na cidade, nos anos 80. E nós tínhamos uma quantidade de rodas, não sei quem tem memória, quem vem desse tempo, né? Eu comecei no final dos anos 80, fui atravessando o tempo, tem um vazio de tempo em que eu não estive aqui,
mas sempre acompanhando o que acontecia na cidade. E uma das coisas que me ocorreu, pensando nesse movimento histórico, meu próprio percurso, era de entender o quanto aqui no Estado, viajando para outros lugares e até para fora, a gente deu um crescimento e diferencial da capoeira do Estado do Ceará. Daí, dessa expressão, para além das pernadas, né? Eu ousaria, inclusive, dizer que essa expressão surge de diálogos entre nós, né? De escrever, de pensar, de imaginar outras formas de se inserir com a capoeira. Quando a gente começou, eu creio que Herbert também teve essa memória, isso não existia. A gente sentar, um bando de capoeira, vendo um birimbau, queria uma roda e muito menos qualquer tipo de conversa. Conversa deixar para o final, e quanto mais para você falar do outro, fulano, é capoeira, outro não é, para se legitimar, enfim, um processo que a gente vê se dissolvendo, ainda bem. E algo que vem surgindo, que é a necessidade da gente pensar perguntas muito básicas, do tipo, do que se trata essa prática? O que a gente pretende com ela? Quando a gente tem pessoas, homens, idosos, os mais diferentes diante de nós, principalmente para aqueles que dão aulas, né? A que se destina essa relação? A que se propõe isso? E aí cabe dentro de um movimento que a gente vem pensando no contexto de seminário, que é essa relação capoeira e educação. Nunca é demais lembrar que quando a gente fala dessa relação capoeira e educação, a gente fala de um lugar de entendimento, de ensino, de aprendizagem, que só agora, ou num tempo histórico que é muito curto, chega dentro da escola. Isso também para dizer que a capoeira por si só é educação. Isso é algo muito da ordem do óbvio e do visível e do natural e que a gente nunca se lembra. Eu, por exemplo, quando eu estou na sala de aula, na universidade, eu nunca me esqueço e nem sai de mim o lugar de que eu sou capoeira, de que eu fui educado por ela. Isso me trai muito. E não sabe disso porque a gente trabalha na mesma universidade, no mesmo colegiado, inclusive. Né? E quantas vezes no campo disciplinar, que é chato pra caramba, que é a tal da sociologia, a gente vem se colocando como capoeira, como alguém que teve um percurso formativo nesse lugar, que é muito potente, que nos interpela e que a gente não tem condições de o esquecer. Eu, por exemplo, me orgulho muito de ter sido responsável na Unilag pela criação do Notório Saber, que tinha, entre outras finalidades, o objetivo de trazer para dentro da universidade esses sujeitos, né, e não objetos, que são os mestres e as mestras da cultura, em particular os capoeiristas. Por quê? Porque eles dispõem de uma experiência muito potente que precisa chegar dentro desse espaço da universidade e do sistema de ensino para informar esses sujeitos que existe muito mais para além daquilo que a ciência oficial nos ensina, que é esse conhecimento que a gente divide entre nós. Né? Se você ler 10 livros, amanhã parte dessa leitura não vai ficar esquecida. Mas se você treinar uma prática que envolve o corpo, muito dificilmente você se esquece. Então, essa relação com o corpo, inclusive essa relação apartada, porque você for para a universidade ou no sistema de ensino, te ensinam que o corpo é uma coisa e a mente é outra coisa. São coisas desligadas. Né? A mais pura em verdade. Na verdade, tudo isso está junto. Né? Isso para dizer que, quando a gente pensa em capoeira, a gente pensa em sentir com o corpo e pensar com ele também. Para quem tem essa curiosidade, quando se aproxima dos mestres mais velhos, há sempre de notar, se você senta do lado dele, que boa parte do que ele vai transmitir em termos de conhecimento tem a ver com essa experiência, né, primais com o corpo. Né? E é de uma profundidade incrível. As várias pessoas que hoje eu admiro, elas não estão dentro da academia, estão completamente fora. Né? Acreditam no que falam. Elas acreditam, sabe? Porque, na verdade, daquilo que elas falam, parte da sua experiência corporal. Não foi algo que foi lido, foi algo que foi jogado, cantado e treinado em determinado lugar, na interação com várias pessoas. Né?
mas eu queria voltar de novo para esse caminho que eu fiz da cidade. Inclusive, saudando o debate com o Ginga, que é muito importante para nós, e que, aliás, abre caminhos para algo muito maior que acontece hoje na cidade. Por exemplo, na roda que eu faço, mensal, né, a gente sempre traz um ou dois palestrantes que vêm discutir conosco um determinado tema mais sensível, mas não sou o único. O mestre Gildas faz isso, né? Água de Beber também faz isso. Às vezes, alguns pequenos núcleos na cidade que já vão começando a ter um entendimento mais refinado desse sentido educativo que a capoeira sempre teve, e caminhando para outros formatos. Eu, inclusive, beneficio do debate com o Ginga, porque ele abre esse caminho para mim. Se eu faço isso, é porque existia algo antes, né? E acho que cabe dizer que todos os livros que eu lancei foram todos lançados no debate com o Ginga. Os 2 livros eu fiz questão que fizesse isso, né? E eu relatava esse momento, que eu acho que é importante de dizer, até porque essa sensibilidade aqui no Estado tem levado a gente para um lugar de distinção dentro da capoeira no campo nacional. Né? Se você for, quem tem esse costume, vá lá em Salvador e na Bahia, você não vai ver alguns debates, alguns temas que para nós são extremamente caros. Né? Inclusive temas que fazem não apenas uma interlocução oral ou verbal para disseminar ideias, não. Eles acabam caindo na execução de tarefas concretas e de uma certa militância que nós aqui no Estado começamos a exercer. Seja pelas questões raciais, necessidade de debater essa relação capoeira e educação, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer isso, de lançar meus 2 livros lá no debate com o Ginga. E é curioso, porque a gente também começa a verificar aqui no Estado que tem mais gente que tem se preocupado em entrar no domínio da escrita e da pesquisa sobre a capoeira. Então, é importante que vocês saibam disso. Existem pessoas, né, que já conseguiram alcançar um determinado lugar de discutir, de debater temas, né, que até então estavam nas bolhas mais para o eixo Rio, São Paulo e Sul, e que agora que a gente começa a chegar para nós, né? Inclusive, eu usaria mesmo dizer que a própria Unilab, que é um lugar que nos é muito caro, a gente critica bastante, foi muito responsável nos últimos 10 anos por isso. Nós temos um pouco de professores que faz capoeira, que pesquisa capoeira e que começa a debater isso dentro da cidade. Também importa dizer, né, que todo capoeirista é um pesquisador. Importa dizer isso, né? E que nenhum título acadêmico pode nos dar um lugar que envolve o treino, a roda, a sensibilidade que ela produz. É importante vocês saberem disso, né? Até porque, como eu disse no início, a proposta do próprio Notório Saber é levar essas pessoas para esse lugar, reconhecer esse conhecimento, que é muito importante. Então, para mim, é curioso que em todo o meu percurso acadêmico, da graduação até o doutorado, eu nunca tive meus pais, em nenhum momento, nas defesas. Mas no dia que eu fui receber a minha titulação de mestre, eu fiz questão que meus pais estivessem lá. Porque aquilo era muito importante para mim. Aquilo, de fato, era talvez, entre todos os títulos que eu recebi, entre todos os processos educativos que eu fiz parte, formais e não formais, aquele era o mais importante. Né? E, ademais, não era apenas um ponto de chegada, era um novo ponto de partida, né? Que faz com que a gente se comprometa com muito mais responsabilidade, com muito mais carinho, com muito mais cuidado com essa tarefa de educar. Né? E, inclusive, assim, eu venho me preocupando muito com isso, né? Na atribuição desses lugares educativos que a gente dá a partir da nomenclatura que temos nos nossos grupos, o instrutor, o professor, o contramestre, né? O graduado, no sentido de que eles possam ter uma muito boa formação, né? Que hoje passa, por uma abertura que a gente tem, por esse processo. Eu me lembro, eu queria partilhar essa história com vocês, de um convite que me fizeram para ir a São Paulo, há tempos, né? Um bom tempo atrás. Aí essa pessoa que me convidou, chegou lá, estava uma plateia cheia, que nem um monte de capoeirista do tipo de São Paulo. Pensa na galera lá da Praça da República, toda lá, sentada. Aí a pessoa que me convidou me apresentou, falando de tal, não sei o quê, que é doutor e não sei o quê, não sei o quê. Aí desfilou os títulos subindo, né?
E aí eu parado lá e eu ouvindo assim, vixe, mais um doutor que quer virar mestre. Só ouvi as críticas, né? Mas como é que eu vou me sair dessa? E aí eu me sentei, eu comecei a pensar sobre aquilo, né, como resposta de início de conversa, e me ocorreu o seguinte, assim, olha, me apresentei, disse quem eu era, só eu venho de um dos estados da federação, os mais pobres, onde o índice, né, de analfabetismo é elevado. Agora vocês querem continuar da mesma forma, fazendo essa pregação para os seus alunos, né, que eles fiquem no lugar onde estão, sem nenhum social que os tire dali, porque o que a gente tem como capital para sair do lugar onde a gente está é a educação, cara. É o melhoramento desse conhecimento. Então, eu me vejo nesse lugar como alguém que sente a necessidade de transmitir esse caminho, essa direção da gente se formar melhor, da gente construir melhor o corpo de conhecimento organizativo, enfim, de uma perspectiva que nos leve para um outro lugar, para um outro patamar de compreensão. É preciso a gente entender que o capoeira, o homem e a mulher, que são sujeitos sociais, ele tem um emprego, ele tem um gênero, ele tem uma raça, tem uma etnicidade, ele tem um lugar social. Ele pode ser professor, ele pode ser advogado, pode ser o cara que trabalha na limpeza, ele pode ser o cara que trabalha no balcão, mas ele é um sujeito social. E onde ele está, ele transforma alguma coisa. Então, esse sentido de transformação é muito importante. A gente tem que ser inspirado por isso. Não importa acadêmico que ele seja igual, né? No sentido de que, se ele assim deseja, é excelente. Mas, se não, pelo menos que ele seja um bom cidadão. E, pelo menos, que essa capoeira que a gente faz e essa informação que a gente dá para ele possibilite que ele crie um determinado corpo de capital que, como uma alavanca que o leve para um outro lugar, porque essa alavanca não está construída. No sistema que a gente está, ele foi criado para que a gente permaneça exatamente no mesmo lugar. Eu venho de um final de semana, só para finalizar, onde eu estava discutindo a lei dos tesouros vivos, que, por sinal, tem hoje 4 capoeiristas, né? Mestre Paulão, 5, me recorda aí, Mestre Paulão, Ceará, Ulisses e Carla e Lula, e em memória do Mestre Renato, são muitos, né? E são 20 anos dessa lei, né? Que a gente vem discutindo esses 20 anos. E uma das coisas que me ocorreu, né, que faz uma soma com esse debate agora, é que o seguinte, a lei determina, eu li isso com bastante calma, que o Estado deve fomentar aquela prática na comunidade. Ou seja, o detentor daquele reconhecimento é uma ajuda para que a sua comunidade possa receber aquele trabalho, aquele conhecimento, e que ele continue, né? Mas ela nunca fala uma coisa que é muito importante, que é a ideia da inclusão epistêmica. Isso é importante. Não é que eu esteja desfazendo da necessidade de que esse indivíduo, esse mestre, esse mestre, esteja no lugar, mas lá ele é legítimo, né? Há um fluxo que informa o território e ele mesmo, em que esse fluxo se mistura. Ele não precisa de papel lá. Ele não precisa do título dos vírus. Não precisa. Lá ele é mestre, porque a comunidade e ele são uma coisa só. Mas quando o Estado não permite que esses sujeitos façam uma transição entrando no sistema de ensino, né, médio, básico e superior, eu estou impedindo esse cara de ter uma alavanca que permita ele ir para outros lugares. Porque essa é a grande mudança social que a gente precisa fazer, cara. A gente precisa fazer com que o Estado compreenda que a gente tem que estar nesse sistema de ensino. Vocês acham que a democracia está dada? Né? Não está dada. Ela é de uma fragilidade incrível. Uma coisa que a gente precisa entender, uma vez por todas, o Estado, inclusive nesse momento agora, é muito moroso e desinteressado para atender as demandas que vêm da cultura da periferia, sabe? E quando ele faz isso, ele vulnerabiliza mais essas pessoas que estão na periferia, que já são vulneráveis. Ele não atende, ele não escuta, né? E é para ontem um movimento da gente fazer caminho e criar e enfrentar o Estado, colocando questões que avançam nas políticas públicas. Então, assim, é muito legal que esse seminário vem dos capoeiristas que estão na universidade,
que dão aulas, que trabalham com pessoas, que trabalham em comunidades e que têm essa preocupação na relação com a educação. Sempre lembrando que, apesar da importância da gente ocupar esse espaço, como o Dragão, como a universidade, né, também a gente tem que continuar o nosso trabalho na comunidade. Tá? E isso tudo está junto e muito integrado. Né? E a gente precisa valorizar mais, me permita dizer isso, a nossa capoeira daqui, o que a gente está fazendo. Sabe? A gente tem gente muito potente, como eu, como vários, que estão escrevendo, que estão pensando, que estão produzindo, que estão tentando furar uma bolha muito difícil de ser feita, né? Com questões muito profundas, inclusive. E caras. É isso mesmo. Muito obrigado. Claro. O mestre é assim, né? Tipo assim, quer falar o que... Pronto, eu pedi para ele falar uma coisa, ele falou outra. Né? Não, mas realmente, tipo, eu falei, fala um pouco do seu trabalho. Esse é o trabalho dele com a capoeira, né? Esse é o trabalho dele. Eu falei no sentido de ele falar realmente do tambor capoeira, às vezes ser um pouco, só que é isso que vai estar lá dentro da capoeira, isso é o que está dentro do trabalho dele, e é isso que ele vai estar trazendo para o seminário também. Nós temos aqui uma rede, né? A gente aqui é uma rede, e para dar força mesmo, o nosso objetivo aqui é em prol do crescimento mesmo, mas um crescimento que torne algo que seja transformador. Pronto, pegando a fala, um crescimento que transforme. A gente está se unindo para isso. O seminário vai acontecer, é um seminário que a gente não está, mais uma vez, né, preocupado com grupos de capoeira, que ainda hoje se discute, mas eu acho que dentro até do nosso diálogo isso já está bem superado, mas, infelizmente, em alguns espaços da capoeira ainda não, isso não está superado, e se não está superado naquele espaço, tem que chegar naquele espaço para que se supere. Essa questão de grupo, não é para estar mais à frente de nada. Grupo é importante, foi muito importante em um determinado período também, ainda é importante, mas tem sua limitação, e importante para quê? Para que o grupo é importante na sua vida? Você vai dizer como é que você joga mesmo, realmente, você vai seguir uma linha, você se gosta daquele tipo de jogo, aquilo, qual a filosofia daquele grupo, você não gosta, vai para outro, e assim vai, qual o mestre e tal, a mestra. Mas aqui o objetivo do seminário é esse. Eu acho que muitos podem estar se perguntando, mas como é isso, como é esse seminário? A gente tem uma data, né? A gente tem uma data de outubro, no início de outubro, para fazer esse seminário. Esse seminário vai ser de uma maneira gratuita, vocês não vão precisar pagar para participar do seminário. Então, assim, é um seminário aberto para quem é da universidade, para quem não é da universidade, para a gente discutir. Nós vamos ter, dentro desse seminário, 5 mesas. Já digo que a mesa de abertura já confirmada, com todos os tesouros vivos, né? Já confirmei com todos. Então, todos confirmaram a participação. A gente tem um dos tesouros vivos, é o mestre Paulão, que mora na Europa. Né? Claro, a gente não tem passagem para ele vir para cá. Ele até brincou, mas uma passagemzinha não para muito mal água de coco aí com vocês. Aí o mestre não, né? Aí, não, pode. Nesse momento. Mas aí ele vai poder participar nesse formato, fazer uma fala nesse formato, na abertura, a mesa de abertura do seminário, essa valorização dos tesouros vivos da cultura dentro da universidade. A gente vai fazer em um espaço da universidade, que é para estar marcando o mesmo território, levando esses tesouros vivos para lá. Já que a universidade não quer levar, e nós também somos universidade, a gente leva. Nós somos, antes de universidade, nós somos capoeira. Eu gostei muito da fala do Ricardo, porque eu acho que quem é capoeira se identifica muito com a sua fala. Porque não deixa. Né? Antes de tudo, eu sempre me apresento. Antes de tudo, eu sou capoeirista, minha formação é
toda dentro da capoeira inicial, depois eu fui para a academia. E aí eu sempre começo a minha fala com isso. Então, eu sou capoeirista, a minha principal formação é a capoeira. Daí eu vou seguindo. Então, todos vocês que estão assistindo, esse vídeo vai estar lá no YouTube, depois, no nosso canal, Viva Capoeira Viva, falando, serão 5 meses, a mesa de abertura, a gente vai ter lá os tesouros vivos da cultura do Ceará, que são mestres, e a mestra de capoeira, que é a mestra Carla, a única. E cada um daqui dos 4 vai ficar responsável por uma mesa. Não somos nós que vamos estar lá falando no seminário. Nós vamos formar mesas. Igor vai formar uma mesa com convidados que ele vai trazer de outros espaços. Ricardo, Luciana, e eu, cada um aqui focado em uma temática relacionada com esse universo da capoeira, né, que são as múltiplas faces, como está no projeto de extensão do debate com Ginga, as múltiplas faces da capoeira. Então, é um seminário importante, é um seminário internacional. O primeiro seminário já é um seminário internacional. A gente vai estar dando certificação, uma certificação que, dentro da capoeira, o pessoal, certificado de capoeira não vale, dentro da capoeira a gente sabe que vale. Mas para a sociedade tem que ter uma universidade, tem que ter uma chancela, isso, mas vai ter também. Então, a ideia é justamente essa, é a universidade, a capoeira e a sociedade de uma maneira geral. Então, vocês estão convidados para participar desse seminário. Aproveitem, eu acho que o principal é isso. A gente está construindo algo para a capoeira e os capoeiras têm que aproveitar. Tem que aproveitar e esse momento que o próprio Ricardo falou, que da capoeira aqui do Ceará, o quanto está crescendo, cresceu e está crescendo. Então, isso é devido a esses trabalhos que vem acontecendo. A gente pensa que tem trabalho aqui, tem trabalho ali, tem trabalho ali, faz a rede, e esse seminário é fruto dessa rede. Então, espero que venha contribuir, tenho certeza que vai. E a gente abre agora, se algum de vocês que está aqui presente quiser fazer alguma fala, fica à vontade, se alguém que está acompanhando aí também quiser, a gente tem a opção, você pode ligar a câmera, ligar o microfone, e vai aparecer aqui o pessoal também, é o nosso teste de hoje também, fiquem à vontade, quem está participando, se quiser fazer alguma fala. E aqui, alguém quiser fazer uma fala, basta levantar o braço aí. Vamos lá? Vamos fazer uma rodada. Já tem uma inscrita. Só uma pessoa, 2 pessoas inscritas. Vamos começar, já é um bom começo. Eu vou pedir para a Paula, que se inscreveu agora, para vir até aqui para fazer a fala por conta para pegar a sua imagem. Mas depois vem aqui só para pegar a sua imagem, que a gente não tem como virar ali, porque senão já era. Paula, fica à vontade. Tem mais um pouquinho. Pronto, já está na câmera aí. Eu queria perguntar para a professora Luciana. Pode. Professora, você falou que no seu projeto de extensão você trabalha com as pernadas somente como uma parte da capoeira. Né? As pernadas é um elemento, mas que tem outros elementos também que você trabalha, buscando colocar a capoeira dentro de um contexto histórico, cultural, contexto mais amplo, que as pessoas sintam realmente o que foi que motivou a criação da capoeira, né? Como é que isso se construiu. E eu queria que você desse exemplos de como é que você faz isso na prática, né? Algumas atividades que você traz, né? Como é que você mobiliza os alunos para ampliar essa consciência sobre o que a capoeira é, para além das pernadas. Tá. Como é o seu nome? Me perdoe. Paula. Luciana, eu posso pedir para o Maurício vir, a gente vai logo as duas, só os dois se inscreveram. Então, o Maurício vem aqui também, já faz a sua intervenção aqui, e eu olhei o relógio aqui, e a gente vai fazer o seguinte, só como apenas os dois se inscreveram, eu podia até deixar mais aqui inscritos, mas eu vou deixar com os dois. Hoje é um debate um pouco comemorativo, a gente tem outras atividades ainda para dar seguimento. Tá bom, Maurício? Fica à vontade. Boa noite, a minha é mais uma pergunta que ela serve para todos que estão aqui presentes. Né?
Em relação à nossa capoeira, a gente vê que ela ainda é muito fraca nas escolas, né? A universidade quase não existe, nas escolas também se tem muito ouvir falar de que existe uma aula de capoeira nas escolas. Com esse trabalho que vocês estão fazendo, vocês criam uma perspectiva de que futuramente isso possa acontecer de uma demanda maior dentro das escolas. Isso é real ou é apenas uma coisa que a gente pensa que vai acontecer, está supondo que vai acontecer? Nossa. Obrigada pela pergunta. Paula aí? Maurício, Paulo. Maurício. Paula e Paula Maurício. e Paula. Mas é o Maurício aí, é o formado Maurício Corda Preta do Grupo Capoeira Brasil. Então, vamos lá. Vou tentar ser rápida, né? Para a gente ter mais gente perguntando. Paula, primeiro vamos consertar assim, ó. Eu sou a professora de capoeira da disciplina que tem o título O Ensino da Capoeira, certo? Que faz parte do projeto pedagógico do curso de Educação Física para o bacharelado e licenciatura da Universidade Federal do Ceará, certo? Entendido até aí? Quem entra para fazer Educação Física vai fazer essa disciplina. Hoje, o projeto pedagógico prevê essa disciplina ainda como lutas e capoeira. A gente divide ínfimas 32 horas entre lutas e capoeira. E tem a optativa que eu estou dando nesse semestre, aí tem mais horas que é só o ensino da capoeira, certo? Aí você está dentro do curso. Os meninos precisam fazer. A lutas e capoeira é obrigatória. Tem que fazer. Tem que sair da universidade sabendo o que é a capoeira. Tá? De onde veio? E o ensino da capoeira é optativo, então eles escolhem fazer, mas eu nunca tive nenhuma das turmas com menos de 40 alunos. Eram 50 e um pouquinho mais. Eu aqui reclamo porque não cabe na sala que eu tenho, né? Que a gente tem. Então, tá. O projeto de extensão, ele foi vinculado ao debate com Ginga, né? Então, não fui eu que estive à frente, que já é uma outra demanda da universidade, certo? Que a universidade ela se coloca em 3 tripés, né? As disciplinas, o ensino em si, a pesquisa e a extensão. Então, a extensão já é uma outra história. Hoje, a gente está tendo algumas aulas, assim, mas bem de laboratório, bem de início, enfim. Não é bem, assim, por enquanto, ninguém fala em corda, nada disso. É mais para brincar e sentir as pernadas que são tão importantes quanto você saber de onde você veio e para onde você vai com a capoeira. Exemplo, né, da origem da capoeira. Eu até comentei, eu adoro fazer. Eles andaram criticando, semestre passado a minha turma deu uma criticada, né? Eu pego a turma, divido em fases históricas, eles leem o texto e precisam dramatizar o texto, né? Eles precisam representar. Então, a gente faz todo um teatro de como é que isso aconteceu, né? Vieram da África, como vieram, o que são os navios negreiros, o que aconteceu depois, o que veio acontecendo aqui. Então, porque eu quero, o que você falou, Ricardo, e o que o Igor falou também, professores, que o corpo sinta, o corpo de hoje sinta, ao menos um pouco, o que é ter sido trazido em uma diáspora, né? Sem absolutamente nada para trabalhar aqui como um escravizado, certo? Então, eu quero que viva isso. Eu não quero que... É muito diferente viver isso do que ouvir falar disso. Quando eu estou com o meu corpo inteiro, né? Então, esse é um dos exemplos. Também trabalho com as músicas, né? Mas o teatro, eles andaram criticando, eu quero até compartilhar com vocês, que eu discordo dos meus alunos, porque eles acham que os aluninhos lá na escola, eles já são negros, já sofrem muito e podem sofrer ainda na sala de aula, né? E, poxa, eu passo por isso todos os dias, eu passo por esse
por essa crítica, por esse sou menos, né? Estou na periferia da sociedade, sou negro, entro no supermercado, porque todo mundo me vigiando, os caras já com a mão na arma, não sei o quê, e aí vai vivenciar isso ainda na escola. Eu não levo isso para a minha aula de educação física, não vou levar, professor. Né? E eu já discordo. E quem nunca passou por isso? Eu, por exemplo, nunca passei por isso. De entrar no supermercado e os caras ficarem me vigiando. Nunca passei por isso. Já passou por isso, Clóvis? Não, né? Obviamente, Ricardo não deve ter passado por isso. E um de nós aqui. Porque a nossa estampa, a sociedade acha que a gente é bonzinho. É rico, não vai fazer nada. Só quem faz é quem não tem a cor branca. Né? Então, também é preciso passar por isso. Certo? E acho que te responde também um pouco, né? Um pouco. Eu não esqueci da pergunta dele, mas eu vou deixar para vocês, né? Que eu estou falando demais. Já se deixar aqui, eu vou falar o resto do semestre. Vou fazer o seguinte: eu fui avisado que vai descarregar ali. Eu vou pedir, então, licença ao Ricardo para tentar responder um pouco. Eu acho que da pergunta do Maurício, que entra também um pouco na questão da Paula. Eu acho que o Maurício perguntou se esse é um trabalho que fez a reflexão de que ainda falta muita capoeira nas escolas, e falta, na universidade, que falta, e se com esses trabalhos que estão feitos nas universidades, nas universidades, se almeja aumentar o número de aulas de capoeira nas escolas, de capoeiristas, é isso? Um dos pontos que a Luciana falou é que os professores que eles estão tendo essas aulas da disciplina, eles não vão dar aula de capoeira. Então, não. O primeiro ponto é que eles não vão dar aula de capoeira. Aí, eu trabalho muito em cima disso. Agora, se vai aumentar, se a gente almeja que aumente, no sentido de quê? Vou dar um exemplo muito do que eu promovo. Né? Eu trabalho com formação também. Minha pesquisa é formação. Eu entendo que quanto mais falar de capoeira dentro da escola, por quantas disciplinas sobre capoeira, mas falando pelo menos de uma maneira que eles tenham essa vivência. Então, na universidade, eles têm que ter um conhecimento sobre capoeira, mesmo que básico, e a partir daí se aprofundar um pouco mais, mas eu não tive na minha universidade, que eu, graduação, não tive capoeira, então já começa daí, a coisa recente. Então, o professor que vai para dentro da escola, se ele tem algo de capoeira, a gente, teoricamente, ele vai conseguir trabalhar um pouco de capoeira na disciplina que ele tiver. No caso mais específico, falando da Luciana, da educação física, mas não só lá. Na Unilab, a pedagogia tem disciplinas de capoeira. 3, né? Então, como é que o pedagogo vai trabalhar, ou a pedagoga vai trabalhar com capoeira? Está dando essa condição. E aí, falando-se de capoeira, eu tenho um entendimento que a sociedade valoriza o formal. Enquanto não está na escola, não é importante. Eu utilizo muito o exemplo lá do Sérgio Luiz, quando eu dava aula lá, e sempre comento desse exemplo, eu via muitas crianças, quando ia para a aula, pegava o falecido, em memória, o mestre Vergara, que já estava em situação crítica, de rua, lá no Sérgio Luiz, e as crianças brincavam com ele na rua. Até eu mostrar, eles me verem, tipo assim, de uma roupa com capoeira, de ver capoeira, capoeira, mas tem um cara que dá aula de capoeira lá. Aí eu mostrar vídeo, mostrar foto, e mostrar música, que o mestre, essa música o mestre que dá aula lá na tua rua, lá, ele mora lá. Ele foi lá para a França, foi para os Estados Unidos, a criança já ali é outra coisa, ela já vai ver a capoeira com outros olhares. Com outra coisa. Ele parou de jogar pedra, de chamar o mestre lá de o doido. O doido, isso aí é aquele doido, não sei o quê. Muda, né? Então, a criança ela vai ter uma formação ali, vai ver a capoeira e ela vai citar lá na escola, se o tio da escola, ela respeita, o professor da escola é o tio. Se o professor falou, é bom. Se o professor não falou,
Não tem na escola, não é bom. Então, nesse sentido, amplia. Mas ainda acontece uma luta também paralela, porque são várias frentes. A outra frente é de levar o capoeirista para lá, né, que tem que ter aí a frente maior, que é a do notório saber, para levar esses mestres e esses mestres para dentro da academia, para dentro da universidade, né, para dentro da escola, para dentro do ensino formal. Esses professores estando lá dentro é outra luta. O que se faz numa disciplina de capoeira para universitários é outra luta. Então, é essa junção de lutas que vai fazer com que, sim, as escolas lá na frente procurem. Pelo menos é aquele otimismo que elas procurem. Mas se a gente ficar só, nunca. Né? Então, a gente tem que fazer essas frentes para que amplie esse ensino de capoeira nas instituições de ensino aí do Brasil afora. Acho que mais ou menos isso, né? Pessoal, queria... Só tem um minuto, ó. Queria, então, aqui me despedir de vocês. Debate super rico. Não, aqui a gente vai continuar ainda depois, tá? Eu vou encerrar o debate aqui em vídeo, né? Esse vídeo vai lá, está lá no YouTube depois. Queria agradecer ao Igor, ao Ricardo, à Luciana, a vocês que estiveram aqui hoje, a vocês que acompanharam o debate também aqui pelo Google Meet. Depois espalhem esse seminário, a gente vai estar fazendo uma divulgação, sim, mas é muito rápido, né? Coisa muito rápida. É o primeiro seminário. Desejo axé aqui no vídeo para todo mundo, que já vai, eu acho que já está no finalmente. Então, eu queria terminar então com a salva de palmas e tchau.